Imagine acordar amanhã. Você abre as janelas e o sol não está lá. Não é neblina, não é nuvem. O sol simplesmente sumiu. Agora imagine que isso dura um dia, uma semana, um mês, 18 meses. Isso não é ficção científica, isso aconteceu. Em 536 d.C., o sol desapareceu por 18 meses inteiros. E o que veio depois foi tão devastador que o historiador de Harvard Michael McCormick chamou 536 de o pior ano para estar vivo na história da humanidade. Não a peste negra, não a gripe espanhola. 536. Mas o que exatamente aconteceu com o Sol? A resposta levou décadas para os cientistas descobrirem. Em março de 536 d.C., um vulcão na Islândia entrou em erupção. Não foi uma erupção comum. Foi uma das maiores explosões vulcânicas dos últimos 2000 anos. A erupção jogou toneladas de cinzas e aerossóis de enxofre na atmosfera. Esses aerossóis formaram um véu invisível ao redor da Terra, bloqueando a radiação solar. O resultado? Uma névoa misteriosa e densa se espalhou pela Europa, Oriente Médio e partes da Ásia. Dia virou noite. Verão virou inverno, e ninguém sabia por quê. O historiador Romano Procópio escreveu em 536. O Sol emitia sua luz sem brilho, como a Lua, durante o ano inteiro. Parecia um eclipse permanente que tomou conta do mundo. Você sabia que um vulcão pode apagar o Sol por meses? Comenta aqui. Sim ou não? Quando chegou o verão de 536, o verão não chegou. As temperaturas na Europa e na Ásia despencaram entre 1,5 e 2,5 graus abaixo do normal. Parece pouco, mas foi o suficiente para destruir tudo. Na China, neve caiu no verão. Na Irlanda, 3 anos sem pão. Na Escandinávia, as elites enterraram todo o seu ouro como sacrifício aos deuses, pedindo para o sol voltar. O político romano Cassiodoro descreveu assim: maravilhamo-nos de não ver as sombras de nossos corpos ao meio-dia. O sol tinha cor azulada. A lua havia perdido seu brilho. As estações pareciam todas misturadas. Inverno sem tempestades. Primavera sem suavidade. Verão sem calor. Para as pessoas de 536, o fim do mundo havia chegado. Comenta aqui. Se você vivesse em 536 e o sol sumisse, o que você faria? Fugia, ficava ou rezava. Sem sol. As plantações morreram. Sem plantações. Veio a fome. E a fome que veio depois de 536 não foi uma fome local. Foi uma fome global, da Europa à Ásia, da Escandinávia ao Oriente Médio. Os registros são perturbadores. Um texto persa da época relata: se você pedisse um punhado de grãos por 5 peças de ouro, procuraria e não encontraria. O grão havia desaparecido, completamente. As rotas comerciais colapsaram. Cidades encolheram. Impérios que haviam durado séculos começaram a rachar. Historiadores acreditam que o colapso do Império Romano do Ocidente foi acelerado pelos efeitos de 536. Um vulcão na Islândia ajudou a derrubar Roma. Mas 536 não havia terminado de destruir o mundo. Em 541 d.C., apenas 5 anos depois do Sol desaparecer, uma praga surgiu, a praga de Justiniano, a primeira grande epidemia de peste bubônica da história. E ela não apareceu por acaso. Os ecossistemas devastados pelo frio e pela fome de 536 criaram um ambiente perfeito para ratos e pulgas se multiplicarem. O vulcão havia preparado o terreno. A praga foi o golpe final. Constantinopla, a maior cidade do mundo ocidental na época, chegou a registrar 10.000 mortes por dia. 10.000 por dia. A cidade desistiu de contar quando os mortos ultrapassaram 250.000. No total, a praga de Justiniano matou entre 25 e 100 milhões de pessoas. Tudo começou com um vulcão que ninguém viu e um sol que ninguém entendeu. Mas 536 deixou outro legado. Um legado que você conhece, mas nunca associou a esse evento. Os vikings tinham uma lenda chamada Fimbulwinter, o inverno que nunca acaba,
3 anos de inverno sem verão entre eles. O prelúdio do Ragnarok, o fim do mundo. Historiadores acreditam que o Fimbulvinter nórdico é a memória cultural de 536. Gerações de vikings contaram e recontaram o horror daquele inverno eterno, até virar mitologia. E não foi só entre os vikings. A escuridão de 536 pode ter influenciado relatos de eclipses divinos em culturas do mundo inteiro. Um evento real virou lenda, virou mito. Virou o fim do mundo em 1000 culturas diferentes. Mas o mundo sobreviveu, lentamente, dolorosamente. O véu de cinzas começou a se dissipar após 18 meses. Mas os efeitos climáticos duraram décadas. A chamada Pequena Idade do Gelo da Antiguidade Tardia durou na Europa até aproximadamente 660 d.C. Mais de um século de recuperação. Mas a humanidade se adaptou. Novas rotas comerciais surgiram. Novas culturas resistentes ao frio foram desenvolvidas. E em 640 d.C., os cientistas encontraram nos núcleos de gelo da Islândia um sinal. Um pico de chumbo no ar. Sinal de mineração de prata. A economia havia voltado. A humanidade havia sobrevivido ao pior ano de sua história. Mas o mundo nunca mais seria o mesmo. E aqui chegamos à pergunta que ninguém quer responder. Poderia acontecer de novo? A resposta dos cientistas é direta. Sim, pode acontecer de novo. A Islândia ainda é uma das regiões vulcanicamente mais ativas do planeta. Em 1815, o vulcão Tambora, na Indonésia, entrou em erupção. O resultado foi 1816, o ano sem verão. Colheitas destruídas na Europa e América do Norte. Fome em massa. E isso foi um vulcão muito menor que o de 536. Os cientistas monitoram hoje dezenas de supervulcões ao redor do mundo. Yellowstone, nos Estados Unidos. Camp Flegrei, na Itália. Toba, na Indonésia. Se qualquer um desses entrar em erupção em escala total, 536 pode parecer um ensaio. 536 não foi um castigo divino. Não foi o fim do mundo. Foi a natureza, cega, indiferente, devastadora. Um vulcão que ninguém viu entrar em erupção. Mudou o curso da história humana. Derrubou impérios, criou mitos, matou dezenas de milhões. E a humanidade sobreviveu. Como sempre sobrevive. Mas a lição de 536 é perturbadora. Não foram guerras que quase destruíram a civilização. Não foram reis. Não foram exércitos. Foi um vulcão. E o sol que sumiu por 18 meses. A natureza não precisa de razões para nos destruir. Ela simplesmente acontece. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana um mergulho nos momentos mais sombrios da história. Aqui, a história não é contada do jeito bonito. É contada do jeito verdadeiro. Até a próxima.